Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E 6º ano, nós vamos então dar sequência aos nossos estudos, tá? Falar sobre a composição dos materiais lá na página 211, tá bom? Bom, finalizando então o último conteúdo, né? Vamos revisar aí os termos, né, de mudança do estado físico das substâncias. Fusão, como a gente já viu, né, é a mesma imagem da nossa apostila, é a passagem de uma substância do seu estado sólido para o seu estado líquido. Pessoal, quando a gente for pensar nessas transformações, vamos sempre utilizar a água como referência, porque fica mais fácil, é mais óbvio. Então, é só a gente lembrar do gelo, tá? Eu pego um cubo de gelo, no seu estado sólido, do gelo está ali, ele começa a derreter, fusão, tá? Então, a mudança do seu estado sólido para o estado líquido da água, fusão. Gelo, água sólida, derrete ao absorver o calor do ambiente. Assim, ele passa do estado sólido para o líquido. Um conceito importante também é o conceito de absorver calor, tá? Então, o corpo ele pode absorver o calor ou liberar. No caso da fusão, o cubo de gelo sólido, ele vai absorver. Vai variar de acordo com as mudanças que nós estamos falando. A vaporização é a passagem do estado líquido para o vapor da água. Viu? Que a água é sempre mais fácil da gente usar como exemplo. Dependendo das condições em que o líquido transforma em vapor, a vaporização recebe nomes diferentes. Pode ser a evaporação ou a ebulição. A evaporação é uma evaporação mais comum, né, pessoal? O nome, né, evaporação, o nome ele já está mais no nosso dia a dia. Geralmente a gente escuta aí os nossos pais, essa água aí tem que evaporar, colocar uma roupa no varal, esperando o quê? A roupa secar, o tecido secar. E como que o tecido seca? A água, vai estar presa ao tecido, fica retida ao tecido e ela evapora. Um processo lento e natural, evaporação, transformação, né? O calor necessário para que ela ocorra é retirado do próprio ambiente. Então, a transferência do calor do ambiente para o tecido, no caso, né, que a gente está usando como exemplo, transformação do seu estado líquido, porque no tecido a água está no seu formato líquido, tanto que antes de colocar a roupa, o tecido no varal, o que a gente geralmente faz? Torce a roupa para sair o excesso da água no estado líquido. Só que mesmo torcendo, né, virando ela, tentando tirar o máximo possível, ela ainda vai ficar úmida. Por quê? A água no seu estado líquido, né? Então, levando ela a uma fonte de calor externa, o sol, a água se transforma no estado líquido para o gasoso, processo chamado de evaporação. Simples demais. Está muito bem detalhado no nosso livro também. Ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado do vapor, tá? Geralmente obtido pelo aquecimento do líquido. Quando a gente vai pôr café, né, e esquentar a água no forno, você tem o líquido transformando diretamente para o vapor d'água, tá bom? A ebulição ela é percebida pela formação de bolhas quando ele já está aquecida. Para acontecer a ebulição, pessoal, é interessante que a água, né, necessita estar numa temperatura de 100 graus Celsius, tá? A nível do mar. Claro que a temperatura também vai interferir nesse ponto, mas a gente não vai olhar isso agora não. Para a ebulição acontecer, tá?
a água necessita de atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A condensação ou liquefação, a passagem do estado do vapor para o estado líquido. Um exemplo dessa mudança pode ser observado quando a gente respira. Ao expirarmos o ar, eliminamos a água na forma de vapor de água, e embora ela não seja visível, nós podemos comprovar a sua presença ao expelirmos o ar próximo a um espelho. Fica embaçado, né? Se essa superfície estiver mais fria, ocorrerá a condensação do vapor, originando as gotículas de água líquida. Pessoal, quem tem umidificador em casa, depois faz o teste. Pega o umidificador, tá? Pode ligar ele, não precisa nem desligar ele ao máximo, tá? E coloca próximo a uma superfície, um espelho, uma ardósia, uma parede, tá bom? Ou até no mês da mão, tá? É o mesmo fenômeno que vai acontecer, tudo bem? Observado aí no nosso livro. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Para produzir o gelo em sua casa, você tem que colocar a água líquida no congelador ou no freezer, correto? Olha aí a temperatura interferindo, né, nessa transformação da matéria, tá? Então a temperatura sempre vai interferir nessas transformações. Algo que a gente já falou, algo que a gente já vem comentando nas nossas videoaulas. E solidificação também é fácil da gente lembrar, né? Solidificação, algo vai se solidificar, tornar-se sólido. Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Nesse caso também pode receber o nome de ressublimação. As duas situações ocorrem sem passar pelo estado líquido, é a forma direta. Aí uma imagem, né, apresentando aí a sublimação. Os pontos de fusão e ebulição, pessoal. Nós não estamos falando que essas mudanças vão ocorrer de acordo com a temperatura local. Se o ambiente está proporcionando calor ou retendo calor para a substância, seja água ou qualquer outro tipo. Então, o que a gente chama de ponto de fusão? Aquela temperatura média em que irá ocorrer a fusão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui estado sólido para o líquido, tá bom? Ponto de fusão é exatamente o ponto em que aquele material vai iniciar o processo de fusão. Aí, no caso, vai ser representado por uma temperatura e vai variar de acordo com o material que a gente está utilizando, tá bom? Por exemplo, no caso da água, a gente viu que a água começa a evaporar no estado de 100 graus, não? Correto? Então, neste ponto, chamamos de ponto de ebulição. Mesma coisa mesmo exemplo para o ponto de fusão. Ponto de fusão, início da fusão. Ponto de ebulição, início da transformação, né? A passagem do líquido para o vapor. Temos um ponto de ebulição. A passagem de um sólido para um líquido. Temos um ponto de fusão, tá bom? Dá para a gente ver claramente aí no nosso gráfico. As substâncias puras e misturas. Aí são dois tipos que nós vamos trabalhar na próxima videoaula. Vamos fazer uma introduçãozinha, tá? Aqui, de forma bem simples, para a gente ir aprofundando um pouquinho mais sobre as substâncias puras e misturas, tá bom? Então a gente pode classificar os materiais, né, como substâncias puras e misturas. Como o próprio nome já diz, substância pura é aquela que vai ser composta por uma única substância. Por isso que ela é chamada pura.
né? E, como o próprio nome já diz também, as misturas são formadas por mais de uma substância. Aí a gente vai ver uma imagem aí representando esses dois tipos de materiais. A maioria dos materiais que conhecemos e que encontramos na natureza é mistura. Pessoal, água, pelo fato de ser um solvente universal, e o termo solvente não é novidade para vocês já estudaram isso, né? Ela tem a capacidade de diluir várias substâncias, tá? Então, essa água que a gente bebe, né? A água que a gente bebe no filtro, água potável, água mineral, ela não é pura, mas ela tem a mesma coloração, né? O mesmo formato. Como assim que ela não é pura? Ela não é limpa? Não. A gente vai entender um pouquinho melhor os conceitos, tá? Ela não é pura, ela é limpa. Então, pureza aqui, tá? O que a gente está falando de substância pura não está relacionado à limpeza ou questão de sujo ou não. Está relacionado que só tem aquela substância ali. No caso, se fosse água, né, teria só o H2O. Só que a água que a gente bebe, ela tem diversos minerais que são importantes para o nosso corpo, tá bom? Então, ela não é considerada pura, tá bom? O ar que nós respiramos é uma mistura constituída principalmente por dois gases, o nitrogênio e o oxigênio. O sangue é um outro exemplo de mistura constituída por várias substâncias. No sangue, né, a gente vai encontrar água, glicose, sais minerais, o oxigênio e o gás carbônico, né? A gente já viu que temos inclusive 2 vasos sanguíneos para transportar essas substâncias aí, tá? Então, o sangue é um outro exemplo. Mas e a água? Sabemos que ela pode ser encontrada em diversos lugares da natureza, no mar, no rio, no lago, na chuva. No entanto, independentemente do local onde a água possa ser encontrada, ela é considerada uma mistura, pois há várias substâncias dissolvidas nela. Turma, substâncias dissolvidas nela. A água, por isso que nós chamamos da água, né, de ser um solvente universal. Este conceito é super importante, pessoal. Anota aí, passe em negrito, coloca uma caneta azul, uma caneta preta, uma caneta vermelha. Escreve aí. Água é um solvente universal, que significa que posso dissolver várias substâncias nela, tá bom? Você pega sal, você mistura lá, dissolveu. Você pega açúcar, mistura lá, dissolveu. É um conceito muito simples que eu percebo que muitos alunos acabam confundindo, tá? Então, não confundem isso, tá? E entender esses conceitos, né, essas características da água é extremamente importante para a gente continuar o nosso conteúdo, porque senão vai chegar lá na frente, já vai te falar uma característica lá, né? Vai te dar um exemplo e você não vai entender, tá bom? Então, tem que saber aqui o que é o termo solvente, tá? E soluto também, tá? Que a gente vai aprofundar em outro momento. O mesmo vai ocorrer com a água potável, tá? Que, como eu já falei, ela sacia nossa sede, ela também vai conter várias substâncias, como, por exemplo, sais minerais. Podemos afirmar que a água potável é uma mistura, ou seja, a substância pura é a água. Não, está errado. Pura não é sinônimo de limpeza, tá bom? Quando nós estiver estudando o conteúdo de matéria. Na natureza, quase não existe exemplos de misturas formadas. Desculpa, vamos lá. Na natureza, quase tudo que existe são exemplos de misturas formadas por mais variadas substâncias. As substâncias puras, pessoal, pura, é muito difícil de ser encontrado, tá? Entretanto, também são encontradas substâncias puras, como o diamante, a água pura, a água livre de sais minerais, né?
Só vai estar a água, e de outros componentes, como o gás, o oxigênio, o gás carbônico, ferro e entre outros exemplos. As misturas são as mais comuns, substância pura, tá? Que só vai ter aquela substância, é difícil de ser encontrada na natureza. Aí então, veja essa imagem. Substância pura, água. Mas Renan, você acabou de dizer que a água ela não é pura. Sim, a água que a gente bebe, né? E a maioria da água, a água que vai cair da chuva, a água dos rios, elas são misturas. Só que eu posso encontrar, tá? A água no seu formato puro, tá bom? Só que para isso acontecer, você tem que levar para um laboratório, né? Fazer aí toda a filtração, retirar aí todos os componentes dessa água, tornando ela pura. A água no seu estado natural não é pura, tá bom? Então temos aqui a água no seu estado puro, o sal no seu estado puro, substância pura, substância pura. Se eu pegar esses dois materiais, essas duas substâncias, e colocar em um copo, vidro, o que eu tenho? Uma mistura. Simples assim, tá, pessoal? Então, novamente falando, pura aqui não é sinal de limpeza. Façam as 12 questões de exercício, correção na próxima videoaula, tudo bem? Aí, ó, a questão 13 e 14 de propósito, tá? Bom para vocês fazerem um resumozinho aí, ó, relembrar desses dois conceitos bastante importantes. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.